eu falo igreja, o que vem na sua mente? Qual é a definição que você tem de igreja nos seus pensamentos? Qual é a imagem que se forma na sua cabeça quando você ouve essa palavra? Dependendo da experiência que você tem com esse termo, com igreja, essa imagem pode ser diferente. Ela pode ser uma construção, o que nós chamamos de templo. Pode ser uma pessoa, talvez até com dinheiro na mão. Pode ser uma imagem de pessoas em conjunto orando. Dependendo das experiências que você teve com a igreja, a imagem que se forma na sua mente é diferente. É por isso que nesse momento de culto, nesse momento de pregação, nós queremos refletir sobre o que é de fato igreja. E durante essa mensagem, durante esse tempo que nós passaremos aqui juntos, que você possa de fato refletir acerca dessa temática. Lá em 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Quando nós falamos sobre o conceito de igreja, normalmente nós cristãos pensamos num conceito de corpo, que é o que Paulo está dizendo ali em 1 Coríntios, onde as pessoas que formam o corpo são os membros desse corpo, são os braços, as pernas, os pés, e Jesus Cristo é o cabeça. Então a nossa referência de igreja normalmente são os textos de Paulo, que dizem que nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Está certo, é isso mesmo. Só que a questão é que nós podemos também entender igreja através de outras formas, de outras metáforas. Hoje nós queremos ir um pouco além e olhar através de outros textos bíblicos que nos ensinam a viver comunhão e a ser igreja no nosso tempo. Que nesse momento de culto nós possamos ter nossos corações entregues a Deus, porque é esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que nos reúne e que nos chama para ser igreja. E é em nome desse trino Deus que nós nos reunimos hoje para cultuar, para louvar e para adorá-lo. Que assim seja. Amém. Convido agora a termos então um tempo de louvor, de poder cantar, de poder meditar na palavra de Deus através do canto. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração
coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Pai, por cada manhã que se inicia, Deus, onde nós temos, Senhor, a oportunidade, a nova chance de sermos transformados em Ti. Obrigado, Deus, por essa pandemia, Senhor, porque através desse isolamento, Senhor, por mais que nós sofremos, Senhor Deus, com as percas de vidas, mas nós, nesse isolamento, nós temos tempo, Senhor, de estar analisando, refletindo dentro de nós o que ainda tem que ser transformado em nossas vidas. Obrigado, Deus, por estar falando dentro dos nossos corações. Te agradecemos, Senhor Deus, porque por meio, Senhor, da tecnologia, nós podemos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, mesmo, Senhor Deus, que nós não estamos sentindo o calor, Senhor, humano dos nossos irmãos, da nossa família, mas nós sentimos o calor do Teu Santo Espírito invadindo todo o nosso coração, todo o nosso ser. Te entrego, Deus, cada vida que está aqui, Senhor Deus, assistindo, Senhor, este culto, Pai, para que este culto, Senhor, ele seja agradável, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, para nós, para a nossa mudança, Senhor, na nossa semana, no nosso dia a dia, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós somos gratos por tudo, Senhor, por tudo mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Convido agora a refletirmos sobre a temática igreja, sobre o que é ser igreja, a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Atos relata como os primeiros cristãos aprenderam a viver a sua fé. Vamos entender qual que é o contexto que esse livro se encontra. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ficou 40 dias com seus discípulos, ainda os ensinando, e depois foi levado aos céus. Texto que nós lemos no início do culto da semana passada. É momento que nós chamamos, na tradição cristã, de ascensão. Quando Jesus volta para o Pai e Ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. O que isso quer dizer? Que Jesus também vai voltar. Mas enquanto o seu mestre não volta, os discípulos têm que continuar. A fé cristã, ela não para. Ela não fica estagnada
aguardando a volta de Jesus. Não. Jesus diz, olha, eu vou, mas eu também vou enviar a vocês um conselheiro que vai estar com vocês, que é o Espírito Santo. No início de Atos 2, vemos a vinda do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, daqueles que creram em Cristo Jesus. Após esse relato, os discípulos começam a aprender a ser igreja, a viver uns com os outros e a levar o evangelho adiante. Lembra que no culto passado nós lemos também Mateus 28, onde Jesus diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando, pregando. Isso eles têm que fazer agora. Eles têm que continuar. E nós sabemos que eles continuaram porque já se passaram 2000 anos e nós estamos aqui. Nós sabemos alguns dos relatos das situações que eles passaram. Um desses primeiros relatos de como eles se reuniram, nós vamos ler hoje. Se você tem aí a sua Bíblia, vamos abrir em Atos, capítulo 2, os versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47 nos diz assim. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos relata como os primeiros cristãos aprenderam a viver a sua fé. Antes disso, eles tinham Jesus, caminhando com eles, ensinando, dando um sermão, puxando a orelha quando era preciso. Mas agora, esses discípulos, que já eram bem mais do que 12, tinham que continuar. Quem os levava adiante? O Espírito Santo. O livro de Atos, ele é chamado de Atos dos Apóstolos. Mas se nós lermos o livro e compreendermos quem de fato está agindo ali, a gente vai entender que o nome correto desse livro é Atos do Espírito Santo. Porque não são os apóstolos que levam a igreja adiante, é o Espírito Santo. No último versículo fala assim, e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Não eram os discípulos, era o Espírito Santo. Era Deus agindo. E nesse relato de Atos nós percebemos que aos poucos os discípulos foram compreendendo como que ia funcionar. Eles foram entendendo o que era ser igreja. Eles falharam. E Atos não esconde as falhas dos discípulos. As falhas de Pedro, as falhas dos 12 apóstolos, as falhas desse povo que ainda estava muito fechado neles mesmos. Eles demoraram um pouco para compreender que a salvação ultrapassava as barreiras culturais e étnicas que eles tinham. Eles demoraram um pouco para compreender que quando Jesus diz, vão e levem os meus ensinamentos a todas as nações, é de fato todas as nações, não só eles. Mas esse livro nos mostra como que eles foram compreendendo esse processo. Então vamos começar. No início do texto diz ali, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Primeiro, eles ensinavam. O que eles ensinavam? O que Jesus deixou. No início, eles não tinham lá Mateus, Marcos, Lucas, João escrito. Eles tinham as pessoas que conviveram com Jesus. E o trabalho dos discípulos era contar. Olha, certo dia, Jesus subiu com a gente no monte, ele nos ensinou sobre a mentira, ele nos ensinou sobre adultério, ele nos ensinou sobre quem é o Pai, ele nos ensinou a orar. Os apóstolos tinham que passar isso adiante. Eles tinham que ensinar quem foi Jesus. Eles tinham que ensinar quem era o Salvador. Eles viviam em comunhão. Ser igreja é ensinar e é falar de Jesus.
Ser igreja é viver em comunhão. Comunhão e união. Olha que interessante. Os primeiros cristãos, eles aprenderam a ser unidos de verdade. Por quê? Eles eram um pequeno número. Eles eram a minoria. Em alguns momentos, eles foram perseguidos, foram mortos. Logo mais adiante em Atos, a gente vai ver que Saulo de Tarso era um dos ferozes perseguidores desses cristãos. E a perseguição, ela une, ela fortalece a fé. Ela espalha também, mas ela também traz renovo à fé, porque ela mostra em quem nós nos seguramos. Eles aprenderam a apoiar uns aos outros. Aqui no texto vai dizer que eles repartiam de acordo com as necessidades. Eles olhavam as necessidades que os outros tinham e estendiam a mão. Isso é ser igreja. Se nós também compreendemos que igreja é um corpo, se uma parte sofre, todos sofrem. Os primeiros cristãos foram compreendendo que eles precisavam se auxiliar, que eles precisavam ter em comum aquilo que dividir e ter comunhão. Aquilo que Deus os dava, eles repartiam. A comunhão com Deus e com os demais cristãos era a lenha que trazia mais calor, que iluminava essa caminhada. Eu gosto de uma metáfora que usa a fogueira para explicar como nós vivemos a nossa fé. Para quem já fez uma fogueira, sabe que a lenha é essencial. Se você não repõe a lenha da fogueira, ela vai diminuir a sua chama, o seu calor, a sua luz, e ela vai apagar. Nós cristãos, nós funcionamos mais ou menos assim. Quando nós vivemos em comunhão, quando nós vemos o testemunho de outra pessoa, quando nós oramos com outra pessoa, quando nós lemos a Bíblia com outra pessoa, é como se Deus estivesse colocando mais lenha na nossa fogueira. Como se Ele estivesse revitalizando, reforçando e fazendo a gente amadurecer na fé. Por isso que a comunhão é tão importante para a gente. Ela fortalece, ela nos faz crescer na fé. E aqui eu quero abrir um parênteses importante. Como é difícil quando um cristão ele reside num lar onde a maioria das pessoas não são cristãs. Vejam, eu falei que é difícil, não que é impossível. Essa pessoa, ela precisa aprender ainda mais a ter comunhão com Deus. Porque vai ser o Espírito Santo que vai acender a chama dela e que vai mantê-la acesa todos os dias. É mais fácil a gente ter comunhão com as pessoas e ali animar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Quando nós estamos num lar onde a maioria ou onde boa parte não é cristã, nós somos diariamente testados. Nós somos diariamente também fortalecidos pela ação do Espírito Santo. Porque dentro da nossa própria casa, nós precisamos ser sal e luz. Dentro da nossa própria casa, nós precisamos ser essa chama que leva luz, que ilumina e que traz calor. Porque é isso que a fé nos faz. Os primeiros cristãos aprenderam a ser unidos através de tudo o que aconteceu com eles. Ser igreja é também viver em comunhão, é partir o pão, é celebrar a ceia e é também orar. Ser igreja é ser parte de um corpo, é ser parte de algo que está em movimento por todo mundo. E essa igreja, ela ora. O que é orar? A oração ela não é um monólogo. O que é um monólogo? Quando uma pessoa só fala. Oração é diálogo. Oração é conversa. Igreja ora, conversa com o seu Deus, com o seu mestre, com o seu Senhor. Nós falamos, nós clamamos, mas nós também ouvimos o que Deus tem a nos dizer. Lembra que no início eu falei sobre o ensino? Uma das principais formas de Deus falar é através da palavra dele, da Bíblia. Ele fala conosco através do que está escrito aqui. O Espírito Santo fala ao nosso coração quando nós oramos e conversamos com Deus, mas também quando nós ensinamos e buscamos através da palavra a reflexão. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos, quando nós estudamos e buscamos compreender o que está ali escrito, a nossa fé também é fortalecida. Como igreja nós somos fortalecidos. Pois igreja são os discípulos de Jesus que buscam comunhão com o Pai.
mas que também levam adiante aquilo que receberam. Que não ficam calados com a salvação só para si, mas que levam adiante o testemunho do Evangelho. O texto vai dizer ainda que aqueles cristãos tinham temor. O que é temor? Temor não é medo. Temor é contrição. Temor é respeito. Temor é dependência. Eles temiam a Deus. O texto vai dizer também que eles cuidavam uns dos outros. Ser igreja é cuidar. É cuidar das feridas. É tratar. É estar junto. Que momento para nós como igreja cuidarmos uns dos outros. Aprender com esses primeiros cristãos que o cuidado é essencial. O texto diz também que eles olhavam as necessidades. Quantas pessoas têm necessidades ao nosso redor? E não é só necessidade de alimento, necessidade física. É necessidade de conversa. É necessidade emocional. É necessidade de ter alguém com quem a pessoa possa se abrir e chorar. Pessoas cristãs. O texto vai dizer que eles se reuniam no pátio do templo, que era um lugar público. O templo era gigantesco. E para o lado de fora do templo, no pátio, as pessoas se reuniam, sentavam para conversar, para ler as escrituras do Antigo Testamento. E ali os cristãos se reuniam de forma pública, onde os outros viam eles reunidos. Mas também eles se reuniam nas casas, lugar íntimo, lugar onde a gente convida o outro e a gente se abre. No templo e de casa em casa, eles se reuniam. Eles não estavam presos nem a um, nem a outro. No templo, eles testemunhavam para outras pessoas. Nas casas, eles partiam o pão e auxiliavam uns aos outros. O texto diz também que eles viviam sua fé com alegria e com sinceridade de coração. Não era algo assim automático, não era só uma rotina. Era a essência da vida. Como para nós, cristãos hoje, é difícil a gente viver a nossa fé com alegria e com sinceridade de coração. Muitos de nós, a gente entende igreja como um departamento da nossa vida. Então funciona mais ou menos assim. Aqui está o meu trabalho, aqui está a minha casa, minha família, tá? Filhos, esposa, pai, mãe. Aí aqui tem o meu lazer, quando eu vou com os meus amigos, pescar, jogar futebol, coisas que eu faço. Aí tem, não sei, os meus estudos e a igreja. É um departamento. Muitos lidam com a igreja como um departamento das suas vidas. E ela não é. Deus não é um departamento da sua vida. A sua fé não é um departamento, uma caixinha na sua vida. Deus, ele deve estar acima. E ele deve estar presente. E ele deve ser Senhor sobre todos os departamentos da sua vida. Ser igreja não é ir no culto no final de semana. Ser igreja não é orar de vez em quando. Ser igreja é ser parte de um corpo, é ser parte de um chamado de Cristo. A igreja, meus queridos, é consequência da missão de Deus. A igreja ela não surge do nada. Ela é consequência da ação de Deus. Deus age através do seu Filho. E como consequência da ação de Deus, surge a igreja. A união, a junção dos discípulos de Jesus, que levam pessoas ao discipulado com Ele. Eles louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo. Olha só que interessante. As pessoas ao redor deles tinham simpatia por Ele. O que é isso? Eles deviam olhar e falar, nossa, que interessante esse povo. Olha, eles se ajudam. Eles vivem em união. Eles são alegres, mesmo sendo perseguidos. Muito interessante isso. E no versículo 47, está a essência do ser igreja, que nós muitas vezes perdemos. Versículo 47 de Atos 2 diz assim: E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Querida comunidade, cristãos, a gente precisa compreender que igreja não é um grupo fechado de pessoas. Quando nós compreendemos igreja como corpo de Cristo, a gente muitas vezes entendemos que é só nós e está tudo certo. A gente está confortável assim.
Fica tranquilo. A igreja, ela só é igreja de fato quando ela é para os de fora. Como dizia um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, igreja só é igreja de fato quando ela é para os de fora. Aqueles cristãos não se conformaram ou não se acomodaram com o fato de eles crerem em Jesus. Eles viviam de tal forma que as pessoas que os viam, testemunhando, ensinando, vivendo em união, se achegavam à fé. E olha só que interessante, não eram eles que convertiam as pessoas. O versículo diz muito claramente, e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Muitas vezes as imagens que as pessoas têm do que é ser igreja hoje em dia é algo ruim. Porque nas igrejas tem muita briga, porque nas igrejas tem muita discórdia. Do nada, se briga dentro de uma igreja, se divide e viram 2, e viram 3. E perde o controle. As igrejas não conseguem mais ser unidas. Vamos mudar esse termo. Os cristãos, os discípulos, não conseguem ser unidos, viver em comunhão, chegar a um acordo. Quando se tem opiniões diferentes, já se briga, já se vira a cara e já se separa. Isso é consequência do nosso tempo também. Para a gente hoje é muito difícil descartar as coisas. Mas não é assim que o nosso Senhor nos chamou para viver. Atos vai além de olhar para dentro. Ele nos mostra como ser igreja é olhar para aqueles que ainda não creem em Cristo. Atos nos mostra como ser igreja é olhar para fora, para além do nosso mundinho confortável e tranquilo, e confessar a nossa fé. Atos revela a ação do Espírito Santo, que leva pessoas para além do seu conforto, além dos seus conceitos e preconceitos. Eu ainda quero ler um texto de Atos, capítulo 8, versículo 26 a 39. Um texto fantástico que nos mostra como o Espírito Santo levou aqueles discípulos para fora. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 39, diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, que fica no Antigo Testamento. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O texto continua dizendo que aquele eunuco creu em Jesus Cristo e foi batizado ali mesmo. E o interessante é que no final, versículo 39 diz assim: Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Atos nos mostra que ser igreja é indo pelo caminho, levar o evangelho. O Espírito levou Filipe até aquele eunuco, um homem de outro povo, que talvez Filipe nunca mais viu. Mas aquele eunuco voltou para sua terra, para sua casa, cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Ele tinha os textos do Antigo Testamento, de Isaías, e a partir dali, ele viveu igreja, ele viveu sua fé.
Aquele eunuco, nós não sabemos como ou o que certo ele fez quando ele chegou na Etiópia. Mas nós sabemos que a Etiópia teve uma grande igreja, que a Etiópia teve cristãos. Talvez tenha sido aquele eunuco. Eu não tenho certeza. Mas o que nós sabemos é que o Espírito Santo agiu e ele levou sua igreja adiante. Precisamos aprender a ser igreja para além dos muros. Nos manter unidos com os meios que nós temos hoje. Porque em meio à situação que nós estamos, nós não podemos nos abraçar, nos reunir para orar. Mas a gente pode orar das nossas casas. Nós podemos ter comunhão com as pessoas que estão no nosso lar. Nós podemos ser discípulos que levam pessoas ao discipulado com Jesus através da internet. Através de ligações, de mensagens. Através de conversar com seus vizinhos de um portão para o outro. Mas olhe também para as pessoas dentro da tua casa. Tenha comunhão com elas. E principalmente, vamos aprender a ser igreja que tem comunhão com o seu Senhor e com o seu Mestre. Convido para a gente ter uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse momento de culto. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos ensina a ser igreja que leva, Senhor, o teu evangelho adiante. Ó Deus, que cada um de nós que está ouvindo essa mensagem, que cada um de nós, Senhor, que ainda não compreendeu também, ó Pai, o que é ser um discípulo, que nós possamos ser transformados por Ti. Senhor, vem nos ensinar a ser igreja que tem comunhão contigo, que é unida, que deixa de lado as intrigas e brigas, ó Pai, mas que se une para ajudar uns aos outros, para carregar uns aos outros, mas também para levar o Teu evangelho para fora, Senhor, para onde as pessoas ainda não Te conhecem, para onde há trevas. Ó Pai, mantém a nossa chama da fé, do amor e da esperança acesa, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Senhor, cuida da Tua igreja por todo o mundo. Cuida, Senhor, das pessoas mais pobres, ó Deus, mais simples, mais humildes que estão sofrendo. Cuida, Senhor, dos mais necessitados. Cuida, Senhor, daqueles que estão na África, ó Pai, com medo, Senhor, sem saber o que vai ser quando pegarem a doença. Cuida, Senhor, dos nossos governantes para que eles tenham discernimento, Pai, sobre as atitudes que eles vão tomar, sobre as decisões que eles terão. Ó Deus, cuida de cada um de nós, para que nós possamos ter discernimento nas nossas ações, agir com cuidado e com carinho ao nosso próximo. Senhor, levanta a Tua igreja por todo mundo e que nesse momento difícil nós possamos, Senhor, amar uns aos outros, de forma que o mundo veja que você é o nosso Mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus. Amém. Quero convidar você agora a cantar e a louvar junto com a gente. Edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde o Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de Tua glória, respirar o Teu amor em Tua presença. Sou cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti. Em Tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para Ti, um
lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor. Ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Agradecemos as pessoas que se dispuseram a estar aqui com todos os cuidados para ter esse momento de louvor. Recebemos assim a bênção do Trino Deus. Que o Senhor Deus, que é Pai, cuide de ti, do teu caminho e te abrace. Que o Espírito Santo te santifique, acenda a chama da fé no teu coração, te fortaleça e te leve adiante. E que o Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e te ensine a ser um discípulo dele. Que assim nós possamos ficar na paz do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora, após o culto, às 8 horas, aqui no horário de Três Lagoas, às 20 horas, 21 horas no horário de Brasília, nós teremos a nossa live para conversar um pouco mais sobre igreja, sobre o que é ser igreja, sobre como somos igrejas hoje em dia. Então, fique ligado aí no Facebook, logo mais temos a nossa live. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro aqui. Até o próximo domingo. Tchau!